Começa agora mais uma vez pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje vamos falar um pouquinho sobre personagens que a Bíblia traz e que eram desconhecidos da história secular, mas a arqueologia os trouxe à luz. Vamos então descobrir personagens bíblicos através da pá da arqueologia. Então não sai daí, porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, então pronto para estudar a Bíblia? Mas antes deixe-me oferecer um presente especial para você. É o Guia de Estudos Evidências, que foi feito com muito carinho para você e sua família pelos Anjos da Esperança e a TV Novo Tempo. Você pode adquirir esse curso gratuitamente, que é um curso bíblico, através do biblia.com.br ou, se preferir, você pode ligar para o número 0 operadora 12 21 27 3121 no horário comercial ou ainda você pega o celular, abra a sua câmera e coloque nesse QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo. Aí você vai preencher um pequeno cadastro e em poucos dias o estudo Evidências chegará em sua casa completamente grátis. Muito bem, hoje vamos falar então dos personagens históricos que a Bíblia apresenta e que foram reconhecidos pela pá da arqueologia. Muitos desses personagens eram desconhecidos da história secular. Mas vamos conhecer então algumas fontes extra-bíblicas que não apenas confirmam a existência histórica desses personagens, como eu disse, mencionados na Bíblia, mas também ajuda a verificar a historicidade do evento bíblico que os envolve. É que, por ser um livro bem antigo e o mais preservado de todos, a Bíblia, em muitas situações, foi o único documento histórico do passado a preservar o nome de alguns indivíduos que, até então, só eram conhecidos através das páginas das Escrituras Sagradas. E, como muitos céticos, é claro, não aceitavam a veracidade histórica da Bíblia, eles automaticamente pensavam que tais personagens, bem como a trama que os envolvia, seria pura ficção. Mas a arqueologia mostra que não, que muitos desses heróis e heroínas de Deus, de fato, existiram no passado. Que tal começarmos com Acabe, o rei de Israel que enfrentou o profeta Elias, mas acabou cedendo para a rainha Jezabel. Acabe é mencionado várias vezes na Bíblia, mas especialmente no livro de Reis. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma forma de comprovar Acabe através da arqueologia, tá bom? Aliás, apenas esclarecendo, Acabe era mencionado no livro de Reis e também no livro de Crônicas. Mas agora temos Acabe também mencionado em outra fonte. Essa pedra comemorativa do rei Salmanasar III, rei da Síria. Quando os arqueólogos descobriram essa pedra e puderam decifrá-la, eles viram que o nome de Acabe estava ali escrito. Essa pedra ou estela comemora a Batalha de Karkar, ocorrida por volta de 800 anos mais ou menos antes de Cristo, e o nome do rei bíblico está estampado ali. Durante uma expedição arqueológica ocorrida em Meguido e conduzida em 1903, Gottfried Schumacher, um renomado arqueólogo alemão, encontrou um importantíssimo selo com uma inscrição que também se refere a um personagem da Bíblia. Você quer ver esse selo? Então olha aqui no selão. Está aqui, olha. Trata-se desse selo belamente estampado com a figura de um leão rugindo, como você pode ver no meio ali, e uma inscrição em hebraico que foi possível ser lida. Ali está escrito para Shema, servo de Jeroboão. Ora, esse Jeroboão só pode ter sido Jeroboão I, que foi o rei das 10 tribos que se rebelaram e foram para o norte, criando o reino de Israel. Isso está na Bíblia, em 1 Reis capítulo 11, versos 29 e 40. Agora, até a ocorrência desse achado arqueológico, Jeroboão só era conhecido pelo relato bíblico
e por fontes que se baseavam na Bíblia Sagrada. Não havia nada fora da Bíblia que pudesse comprovar a sua existência. Depois, por volta do final do 7º século a.C., Judá enfrentou um dilema que deveria saber se ele se renderia ou não aos babilônios. Essa história também está na Bíblia. A cidade de Jerusalém estava cheia de príncipes ambiciosos e foi nesse contexto que apareceu o profeta Jeremias. Ele denunciou os pecados do povo e orientou-os a não resistirem ao ataque dos babilônios. Foi um momento tenso na história de Judá e você pode ler toda essa história no livro de Jeremias, capítulo 38. Alguns políticos, é claro, ficaram descontentes com as denúncias feitas pelo profeta e proeminentes figuras de governadores e príncipes se opuseram a Jeremias. Um desses que foi contra o profeta de Deus foi um certo Jucal, filho de Selemias, e um outro Gedalias, filho de Passur. Pois bem, recentemente, há poucos anos, Eilat Mazar, uma professora de arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, estava escavando a seção norte daquele que muitos pensam ser o Palácio de Davi em Jerusalém. E ali na escavação, ela descobriu, em meio à sujeira, 2 pedaços de cerâmica com algo impresso nelas. Essa cerâmica seria um selo de correspondência, conforme você vê aqui no seu vídeo. Para você entender a correspondência, aqui eu tenho no telão uma carta como era nos tempos da Bíblia. Você tem a carta e ela era selada com selos. Às vezes a carta tinha um só selo, 2 ou até 3 selos que continham o nome do dono do selo, daquele que estava emitindo a carta, a nota, o documento. E a pessoa que recebeu o documento, para lê-lo, ele teria que quebrar o selo, romper o selo e assim poderia abrir o papiro ou o pergaminho e ler o seu conteúdo. Pois bem, como eu falei, essa era a prática bíblica dos selos. E foram selos assim que foram encontrados contendo o nome dos 2 inimigos do profeta Jeremias, selos ou lacres de argila. Aliás, a bem da verdade, selos como o de Shemá, que eu mostrei há pouco, e esses outros também dos inimigos de Jeremias, tinham a função de deixar impressa a marca do remetente na cerâmica ou na cera, para que assim ela pudesse lacrar de maneira oficial um documento. Desse modo, é possível encontrar na arqueologia selos que mostrem a marca de alguém que foi o dono daquele selo. Esse foi o caso dos objetos encontrados por Eilat Mazar. E como você deve estar pensando, e pensando com razão, precisa-se de um olho clínico para encontrar no meio da sujeira ali o selo ou a impressão dele, que ainda era menor ainda. Às vezes a impressão de selo era um pedaço de argila desse tamanhozinho que a gente tem que olhar no meio de um monte de terras e pedras e tudo mais. Tem que ter realmente um olho de águia para ser um arqueólogo. Aqui você vê em sua tela 2 impressões de selo, aquelas que Eilat Mazar encontrou. A primeira diz, pertencente a Yehucal, filho de Shelemayahu, ou seja, Jucal, filho de Selemias, aquele que a Bíblia descreve como sendo inimigo do profeta. O segundo selo diz, Le Gedaliahu ben Pashur, ou pertencente a Gedalias, filho de Passur. Nesses selos estava bem claro o nome dos donos do artefato, que eram os mesmos inimigos do profeta do Senhor. Aproveitando que eu acabei de falar de selos e impressão de selos, ou seja, o selo é o carimbo, a impressão é o pedaço de argila com a parte impressa, eu gostaria de falar também de um outro personagem relacionado ao profeta Jeremias. Quer ver? Vamos ver aqui no telão. É esse selo aqui. Está vendo? Na verdade, essa aqui é a impressão do selo. Você vê a argila, como ela foi fixada com um sinete. E sabe quem que era o dono desse selo aqui? Baruch, aquele que é descrito na Bíblia como sendo o secretário do profeta Jeremias. Você pode ler isso em Jeremias, capítulo 45, versículos 1 a 5. E o selo, ou pelo menos a marca do selo de Baruch, também foi encontrada pela arqueologia, comprovando assim a sua existência. O selo não somente diz respeito à descendência do jovem, conforme a narrativa bíblica, mas também fala da sua profissão como escriba.
Então ele explica até detalhes do que a Bíblia apresenta. E isso, para mim, gente, é fantástico. E tem mais. A lista não para por aqui. Nenhum rei bíblico foi tão famoso como Davi. E nenhum teve a sua historicidade tão vastamente negada. Mas isso foi até que, em 1993, Avram Viran encontrasse no norte de Israel, numa escavação em Tel Dan, uma pedra comemorativa em aramaico que trazia uma referência a Davi e a sua descendência. Veja aqui na tela, é essa pedra. Ela até hoje é considerada ou chamada Estela de Tel Dan. E na parte que você está vendo, com letras mais brancas, é possível ler Beit David, que significa Casa de Davi, uma expressão que aparece na Bíblia para falar de toda a dinastia davídica, uma comprovação bíblica de que existiu realmente aquele rei mencionado na Bíblia Sagrada. Essa pedra, como eu falei, ela ficou famosa e até hoje ela está exposta no Museu de Israel em Jerusalém. E se algum dia você for até lá, você vai poder ver essa pedra pessoalmente. Mas em relação a Davi, o elemento arqueológico não para por aqui não. Um pouco antes da descoberta do professor Avram Viran dessa pedra, André Lamer, que era professor de línguas semíticas na conceituada Universidade de Sorbonne, afirmou ter encontrado o nome do rei Davi numa outra inscrição também antiga, que está em exposição permanente no Museu do Louvre, em Paris. Tudo começou há 120 anos antes. E eu vou contar melhor essa história para você. Preste atenção, o achado dessa pedra, porque é uma história muito formidável. Essa é chamada Estela de Mecha, também conhecida como Pedra Moabita. Ela data do século IX a.C. E ela foi descoberta em Dibon, que fica na atual Jordânia. Ela foi descoberta quase que acidentalmente, em 1868, por Frederick Klein, que era um missionário anglicano que estava ali. Ele viu a pedra no meio dos beduínos e ofereceu dinheiro ao líder da tribo beduína, que acabou aceitando. Ele comprou a pedra, só que como não tinha como levá-la de volta, a deixou no acampamento dos beduínos. Um ano depois disso, Charles Garneau, que estava na Palestina trabalhando para o consulado da França, tentou fazer uma cópia dessa pedra, mas desistiu quando uma contenda iniciou entre os beduínos. Ele foi até o acampamento, sabia que a inscrição era importante, copiou, mas a pedra foi motivo de disputa e ela acabou sendo quebrada. Ela foi totalmente esmiuçada. É porque os beduínos estavam num conflito com o governo otomano, que na época dominava toda a região. E eles não queriam que o governo otomano confiscasse o material. Pois bem, com o fim do Império Turco-Otomano, um grande número de embaixadores, cônsules, pesquisadores e representantes da Europa acabaram se estabelecendo em cidades que ficavam no Oriente Médio, e instituições europeias de todos os tipos foram criadas ali, incluindo instituições culturais, científicas e também religiosas. Aí arqueólogos aficionados por descobrirem antiguidades começaram a realizar escavações locais naqueles que foram chamados os berços das civilizações do mundo inteiro, especialmente na localidade da Grécia, do Egito, do atual Israel, da antiga Babilônia, e institutos de pesquisa, como eu falei, foram criados para esse fim. Aí a proliferação dessas atividades, juntamente com a natureza corrupta da administração turca, que estava caída, mas ainda tinha a sua proeminência na região, fez com que muitas peças arqueológicas, muitas delas, fossem levadas pelo mercado negro. Outras foram preservadas e levadas para museus da Europa, como é o caso do Museu do Louvre e também do Museu Britânico, o Museu de Pérgamo em Berlim e outros. Aliás, é uma disputa longa até hoje para qual país essas peças deveriam ser levadas. Se elas devem permanecer nesses museus da Europa ou retornar para o país de origem. Mas esse é assunto para um outro programa. Foi nesse contexto próximo ao fim do Império Otomano que Frederick Klein, que era um ministro anglicano e também médico missionário, esqueci de mencionar isso, acabou indo parar na região ali da Jordânia, embora ele estava residindo em Jerusalém. Mas ele fez viagens por todos os territórios ali, levando alívio aos doentes, é claro, mas aproveitando para fazer pesquisas sobre antiguidades. E foi aí que ele viu pela primeira vez aquela pedra de basalto
junto com os beduínos. Foi assim que, numa viagem, em agosto de 1868, ele estava a cavalo, que ele acabou indo parar na região de Jabal Aslum, na Transjordânia. Ele estava carregando remédios. O domínio do governo turco naquela área, por aqueles dias, não era totalmente eficaz. Havia muitas tribos rivais. Na verdade, a área era controlada por tribos beduínos e, sem a proteção dos líderes, seria extremamente perigoso para um europeu passar por aquele território. Aí, no dia 19 de agosto de 1868, Klein chegou perto das ruínas de Dibon, que era um nome que dava à antiga cidade de Dibon, capital do reino de Moabe. Isso você pode encontrar na Bíblia, por exemplo, em Jeremias 48, 18 e 22. Então, acompanhado por Zatam, que era filho de um sheik da tribo beduína, um dos Bani Shahir, uma das mais poderosas tribos da região, o líder ordenou que Klein fosse escoltado e protegido durante toda a sua travessia pelo território. Foi nesse contexto que ele viu a dita pedra no meio dos beduínos e demonstrou interesse por ela. Aquela pedra de basalto negro, como eu falei, tinha linhas e símbolos, ou letras na verdade, que eram indecifráveis para Klein. A história então despertou uma curiosidade dele. Ele então pediu aos seus anfitriães que lhe mostrassem mais detalhes sobre aquela pedra e como eles a conseguiram. Eles aceitaram e Klein e Zatam acabaram comprando a pedra moabita, mas como eu falei, ela ficou no território dos muçulmanos, dos árabes, por pelo menos um ano, até que depois ela foi destruída devido ao conflito entre as tribos e o governo turco. Segundo o diário de notas de Klein, o bloco de pedra era de basalto, como eu falei com vocês, preto, e tinha aproximadamente 1 metro de altura e 60 centímetros de largura. E ele estava tombado no chão quando ele o viu pela primeira vez. E na frente podia-se ler, pelo menos ver, não ler, 34 linhas com um estilo muito bem preservado e belo. Como eu fiz menção, Klein entendeu imediatamente que se tratava de um grande achado, um grande tesouro arqueológico, mas ele não tinha conhecimento de línguas antigas para decifrar o que estava escrito ali. Foi aí que ele pediu permissão aos anfitriães e antes de comprar a pedra, mesmo antes de comprá-la, ele acabou fazendo um decalque daquela pedra de todos os desenhos. O decalque não foi completamente perfeito, mas ele conseguiu tirar uma cópia, levou consigo para a Europa e foi isso que ajudou depois a restaurar pelo menos parte dessa estela comemorativa, uma vez que ela foi destruída pelos beduínos. E eu não contei para vocês como a pedra foi destruída. Os beduínos acenderam uma imensa fogueira na base da pedra e depois jogaram água fria. À medida que a pedra recebia fogo e água, eles batiam com martelos e ela, evidentemente, acabou estourando em vários pedaços que foram até distribuídos entre as famílias das tribos que estavam em redor. Lembra do Ganu, que chegou depois? Ele acabou pegando os pedaços da pedra que já tinham sido comprados por Klein e os levou para o Museu de Louvre, o Museu de Paris, o Museu do Louvre, onde a pedra foi reconstituída por artistas, remontada e está lá na Europa, na França, em exposição permanente até hoje. Isso, claro, graças à cópia parcial que eu falei com vocês, que foi feita num papel de seda. Se não fosse isso, nós nem saberíamos desse importante artefato que traz evidências históricas a favor da Bíblia Sagrada. Nesse processo de destruição e montagem, aproximadamente 2/3 da inscrição foram reconstituídos, embora as partes faltantes sejam apenas algumas lacunas e letras individuais. Agora, essa continua sendo uma valiosa descoberta para a arqueologia bíblica, apesar de tudo o que aconteceu com a pedra, porque além de confirmar um episódio nas Escrituras, ela também traz a inscrição de outras revelações que antes só poderiam ser conhecidas através do texto bíblico. Com exceção de algumas variações, essa pedra mostra como era a escrita dos moabitas e como ela era parecida com a escrita hebraica. Na pedra menciona-se o tetragrama sagrado, o nome de Deus em hebraico,
ao lado também de outras importantes grafias, como por exemplo, uma que é de grande valor e para o estudo da linguística hebraica, a formação e evolução do alfabeto, como ele era no passado. A pedra moabita, ou pedra de Mecha, como foi conhecido esse artefato arqueológico, confirmou também o nome de locais de cidades moabitas, que antes só eram conhecidos pelo texto bíblico. Atarot e Nebo, que aparece em Números 32, Aroer, o vale de Arnon, o planalto de Medeba, Dibon, que aparecem em Josué capítulo 13, Bamot Baal, Beit Baal Meon, Jaaz, que em hebraico seria Yahatz, e Kiriataim, que aparece em Josué capítulo 13, Bezer e Oronaim, que aparecem em Isaías capítulo 15, e Beit Diblataim, e também Keriot, que você pode encontrar em Jeremias capítulo 48. O texto dessa estela ou pedra comemorativa descreve a vitória do rei de Moabe, e é exatamente importante essa declaração porque ela está condizente com aquilo que a Bíblia fala nas suas menções ao rei Omri, rei de Israel. Omri foi o 6º rei da dinastia israelita, como sendo o reino do norte, é claro. E ele reinou por 12 anos. A sua história está narrada em 1 Reis, capítulo 16, 15 a 28. E a pedra também traz o nome de Omri. Na parte mais relevante da inscrição da pedra de Moabita, você pode ler esse texto que aparece agora em sua tela. Eu sou Mecha, rei de Moabe, o de Bonita. Meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois de meu pai. Construí esse lugar alto para Quemos, que por vezes é chamado de Quemosh, porque ele me salvou de todos os reis e causou meu triunfo sobre todos os meus adversários. Omri, rei de Israel, humilhou Moabe por muitos dias, mas eu tenho triunfado sobre ele e a sua casa, e Israel pereceu para sempre. Omri conquistou a terra de Medeba e governou sobre ela durante os seus dias, e seu filho, metade dos dias, 40 anos, mas Quemos habitou-a em meus dias. Pois bem, o tempo passou, essa pedra, como eu falei, foi levada para Paris, permanece hoje no Museu do Louvre, e, como eu disse, está ali entre vários outros artefatos do Museu francês. Só que em 1992, 120 anos depois do achado e publicação dessa pedra, foi que o especialista francês André Lemaire solicitou a autorização dos curadores do museu para realizar uma nova investigação daquela facsímile que estava mantida ali nos cofres do museu. O estudo que ele fez, um estudo epigráfico, produziu resultados muito interessantes. André Lemaire, na ocasião, afirmou que na linha 31, que estava parcialmente preservada na pedra, próxima ao final da inscrição, era possível ler claramente a expressão Davi, rei Davi, ou Beit David, casa de Davi, que seria uma expressão completamente estranha fora da Bíblia. A dificuldade ali era com a letra Dalet, ou letra D, segundo o nosso alfabeto. Alguns acreditam que ele estava certo, outros diziam que o epigrafista estava completamente errado. Gente, só para vocês terem uma noção, o anúncio de André Lemaire de ter encontrado uma comprovação da existência histórica de Davi na pedra de Mecha explodiu como uma bomba num ar que já estava carregado de discussões acadêmicas sobre o reinado de Davi e Salomão. Eu vou explicar a você por quê. É que muitos dos arqueólogos, dos epigrafistas, eram completamente céticos em relação à existência histórica de Davi. Eles diziam que Davi era tão mitológico quanto o rei Arthur. Sendo assim, o fato de um epigrafista da Sorbonne, não importa o seu grau de titularidade ou mesmo a sua fama, o fato desse epigrafista dizer que encontrou na estela de Mecha, naquela pedra comemorativa, a expressão Beit David, era algo tão ridículo aos olhos de acadêmicos céticos que até a posição acadêmica de André Lemaire foi colocada em questionamento. Ele quase perdeu a cátedra e a confiabilidade no mundo acadêmico, só porque ele estava dizendo que aquela pedra
trazia a confirmação histórica de um personagem bíblico que os céticos diziam não existir. Lembre-se, nessa época ainda não havia sido descoberta em Israel a estela de Tel Dan por Avram Viram. Isso é importante. Se André Lamer estivesse certo na sua tradução, isso seria fantástico, sabe por quê? Porque se o rei de Moabe, no século 9 a.C., percebia a dinastia real do reino de Davi e a chamava de casa de Davi, isso significava que houve uma dinastia fundada por um rei chamado Davi, exatamente como a Bíblia apresenta. Um fato que, como eu disse, era negado pela maioria dos minimalistas, ou seja, aqueles arqueólogos que não acreditavam na maior parte da historicidade da Bíblia Sagrada. Mas, de acordo com os costumes e das línguas da época, nomear reis ou reinos a partir da casa do rei fundador era algo comum. Então nós teríamos aí uma comprovação muito séria e importante da historicidade desse personagem da Bíblia. Tudo isso foi um tópico de grande debate, como eu falei, principalmente devido à falta de evidências para aquela letra D, ou Dalet, que formaria o nome Davi e que André Lamer diz ter encontrado na pedra. Agora, em 2019, veja a grande virada de toda essa história. André Lamer e o seu discípulo Michel Lantois realizaram uma nova investigação naquela linha 39. Só que dessa vez, eles utilizaram uma alta tecnologia de fotografia tridimensional. Os resultados foram sensacionais e foram apresentados pelos estudiosos num congresso mundial de epigrafia ocorrido em Jerusalém. E, aliás, não só foram apresentados no congresso, como foram também publicados em jornais ou revistas indexadas. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que André Lamer tinha razão desde lá de trás, desde o início dos anos 90. Ali naquele trecho da estela de Mecha estava de fato escrito Beit David, casa de Davi. Ou seja, hoje nós temos não apenas um, mas 2 artefatos que confirmam a historicidade de um rei bíblico que muitos céticos diziam nunca ter existido. Você pode acreditar na história da Bíblia. E sendo essa história confiável, a teologia que se assenta nela também é digna de confiança. O tempo está acabando e o programa Evidências de hoje fica por aqui. Mas semana que vem nós teremos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo. Você não pode perder. Sempre estaremos trabalhando com fatos e descobertas que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Sempre aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, o canal do Evidências. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.